O diabo trabalha dia e noite para afastar você de Jesus. Ele usa argumentos para afastar você de Jesus. Para esse que tipo de argumentos? Ele vai usando sentimentos. Está entendendo? Vai usando sentimentos, vai usando os maus olhos. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Lucas capítulo 15. É interessante, o capítulo 15 de Lucas, todo ele é dedicado aos afastados. Todo ele é dedicado aos afastados. Nós encontramos a parábola da dracma perdida. O que é a dracma? É uma moeda. Dracma perdida. Perdida onde? Dentro de casa. O que isso representa? Pessoas que estão afastadas de Deus, mas estão dentro de casa. E sabe o que é mais interessante nessa parábola? É que a moeda, ela não tem noção, ou tem noção? A moeda não sabe que está perdida. Ela cai lá debaixo da cama e não tem noção de que está perdida. Então tem muitas pessoas, por acharem que estão dentro da igreja, então de maneira nenhuma passa pela sua cabeça que ela é perdida. Às vezes a gente vai atrás dos afastados, mas o afastado às vezes sabe está onde? Está perdido dentro de casa, dentro da igreja. Lembrando que a nossa vida com Deus é aqui, ó. Não é só fazer o corpo presente dentro da igreja. É importante o corpo presente dentro da igreja, devido aos ensinamentos, a ação da fé. Você está ali por todos os dias se alimentando. Mas atenção, para que você não seja um religioso. Essa dracma perdida, Jesus estava falando dos religiosos, daqueles que sabem da lei, daqueles que falavam da lei, daqueles que estavam ali no templo, muitos deles até servindo, muitos deles eram sacerdotes, eram levitas, porém eles estavam longe de Jesus. Praticavam, presta atenção, eles praticavam a religião, eles praticavam atos religiosos, mas estavam longe. Como assim, bispo, estavam longe? Não tinham um relacionamento com Deus. Não havia um relacionamento com Deus. Não havia uma intimidade com Deus. E o que Ele quer da gente? É intimidade, é relacionamento. Esses dias a gente está falando muito que você precisa nascer para ser filho. A relação que Ele quer é de pai para filho. O filho e o pai há uma intimidade. É ou não é? Eu sempre tenho falado, por exemplo, para o pastor chegar para entrar na minha sala, bate a porta. Bicho, posso entrar? Minha filha não, chega rompendo tudo. Ela chega, entra e rompe tudo. Mas por quê? Por que ela entra? Ela chegou, oi pai, tudo bem? Já está entrando. Por quê? Intimidade. O filho, a filha tem intimidade com seu pai. E às vezes você está na igreja, não tem intimidade com o pai. Por quê? Você está afastado. Você se afastou também. E aí vem então o segundo grupo. Qual o segundo grupo? O segundo grupo é da ovelha perdida. Qual a característica da ovelha? A ovelha é assim, ela sai, ela fica distraindo, ela vai se distraindo, e não percebe que o grupo está se afastando. Normalmente, como é que uma ovelha se perde? É assim, ela vai se distraindo, ela se distrai aí no pasto e não percebe que os outros estão indo embora. E quando é que ela dá conta que ela está perdida? Ela só dá conta que está perdida quando anoitece. Quando começa a anoitecer, aí é que, sabe, ela se liga aí, cadê todo mundo? Ela está sozinha. Sabe aquelas pessoas que vão se distraindo com o mundo? Vão se distraindo com coisas boas? Porque é por isso que às vezes Deus permite que a gente passe por tribulações, para a gente tentar acordar. Quando está tudo calmo, tudo tranquilo, cuidado. Se o diabo não está só, hein?
Ele só vai chamando você, só vai recolhendo você, vai recolhendo você, vai recolhendo, vai recolhendo. Ele vai te chamando, vai te chamando, vai te chamando, vai distraindo. Presta atenção com as distrações. Distrações. Devido às muitas distrações, às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho tempo. Devido a distrações, não tem mais tempo para ler a Bíblia. Devido às distrações, não tem mais tempo para buscar a Deus. Não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para... Às vezes não tem tempo para ir à igreja, começa a chegar na igreja tarde. Cuidado com as distrações. Quando pergunta: não, eu não tenho tempo. Peraí, como é que não tem tempo? Afinal, Deus não é prioridade? Se alguém perguntar para você quem é o primeiro da sua vida, você vai falar quem? É Jesus, é Deus. Ele é o primeiro na minha vida. Então, se é o primeiro, ele tem que ser prioridade. Eu posso não ter tempo para tudo, mas menos para Jesus. Menos para Jesus. Então não cola essa história de ando muito ocupado, não tenho tempo. Peraí, então quem é a prioridade? Se você não tem tempo, então quem é a prioridade? Então a ovelha vai se distraindo, e normalmente é assim que o diabo faz. Ele vai distraindo você, vai distraindo você, vai distraindo, e ele vai te levando. Depois que ele te levar para longe, aí ele estala o seu dedo, os seus olhos se abrem e você vê que está em trevas. Aí começa o tormento, o diabo começa a atormentá-lo. É aí que você dá conta que está perdido. E muitas vezes, pessoal, a ovelha, quando ela está perdida, ela conhece o caminho? Ela sabe o caminho de volta? Muitas vezes, o diabo transtorna tanto a pessoa que ela não vê o caminho de volta. Ela não vê o caminho de volta. A senhora falou para o bispo Jadson, ela falou assim: olha, a minha casa, eu em pé, eu de pé, eu podia ver, da minha casa eu em pé, eu podia ver a igreja pertinho, eu sofrendo, necessitando, eu podia sair daí, viajar e ir para qualquer lugar, mas eu não tinha forças para ir para a igreja. Olha como o diabo trabalha. Quantas são as pessoas, elas passam pela igreja, ela não vê a igreja, ela não nota a igreja. A gente já falou com muitas pessoas aqui. Ela manifesta, a gente expulsa demônio, aí na conversa fala assim: olha, eu passo todos os dias aqui, eu nunca vi a igreja. Ou seja, o diabo cega. Agora veja, por que Jesus fala dessas parábolas? Que ele sabe da quantidade de pessoas que se afastam. O diabo trabalha dia e noite para afastar você de Jesus. Ele usa argumentos para afastar você de Jesus. Para esse tipo de argumentos, ele vai usando sentimentos. Está entendendo? Vai usando sentimentos, vai usando os maus olhos. Você começa a olhar para o pastor com maus olhos, começa a olhar para a direção da igreja com maus olhos. Você começa a olhar para os obreiros com maus olhos. E aí ele vai afastando você. E presta atenção, essa tal artimanha, ele não usa só com membro não, ele usa comigo, pode usar comigo, pode usar com o pastor, pode usar com um auxiliar, pode usar com um obreiro, pode usar com alguém do CPO, pode usar com alguém do grupo jovem, alguém que está em algum grupo, ele pode usar com qualquer um. A artimanha é a mesma, a arma é a mesma, que ele usa para poder afastar pessoas. A arma é a mesma. Como é que ele conseguiu enganar Judas? Você vê, por um tempo Judas estava aí na fé, mas aos poucos ele foi levando Judas. Judas estava aí corpo presente. Judas estava ali corpo presente com Jesus, mas o coração dele estava onde, gente? Estava longe. Aí eu pergunto, os olhos de Judas para com Jesus eram bons olhos? Não, eram maus olhos. Ele não tinha bons olhos para com Jesus. Ele não tinha boa intenção para com Jesus, apesar dele estar ali de corpo presente. Você está entendendo como é que a gente se perde? Pessoal, hoje é a sua oportunidade, você que está afastado. E hoje, para você que está na fé,
é um despertar para que você venha vigiar. Nós temos pessoas aqui nessa reunião, nós temos pessoas com testemunho maravilhoso, 30 anos de igreja, está firme e forte na fé. Temos pessoas aqui com 40 anos de igreja que começaram lá, na antiga funerária, até hoje estão aqui na reunião, até hoje estão firme e forte. Sabe por que estão firme e forte? Porque elas estão sempre vigiando. Olha, eu até queria muito que depois dessa reunião, amanhã, ou no domingo de tarde, depois de você ir para a igreja e tal, no domingo de tarde, ver uma série, tem uma série muito bacana que está no Universo. A fé que vence o tempo. É maravilhoso. Você vai assistir, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai se fortalecer. A fé que vence o tempo. Cada história que tem aí, você vai viajar para lá atrás, no começo da igreja. Você vai ver homens que venceram o tempo. Você vai ver homens que caíram e se levantaram. Você vai ver homens que passaram por apertos, mas o aperto não deixou, não venceu eles. Estão de pé até hoje. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Que essa seja a sua história. É por isso que você está aqui nessa madrugada. É por isso que você está aqui nessa noite. É para que você saia daqui hoje diferente. Saia daqui hoje vencendo o tempo. Saia daqui hoje para nunca mais se afastar de Deus. Nunca mais se afastar de Jesus. Amém? E a última parábola é essa aqui. A parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga graças a Deus. Olha só como é que acontece, né? Interessante. O filho mais novo chega para o pai e falou: pai, dê-me a parte que me cabe, que eu vou fazer a minha vida o que eu quiser. Qual parte? Esse filho, quando nasceu, o pai já não tinha tudo? Tinha. Agora a pergunta é: o pai discutiu com ele? Não. Pegou e disse: vai. Isso que acontece. Quando você escolhe virar as costas para Deus, Deus nunca vai dizer não. Você vê, quando Eva pegou no fruto proibido, onde é que Deus estava? Onde? No mesmo lugar de sempre. Deus viu? Viu. Deus viu. Mas a escolha sempre será nossa. A decisão sempre será nossa. Você vê que Ele ama tanto, mas ama tanto, que Ele nos deu livre-arbítrio. Pessoal, o livre-arbítrio não é para nos fazer mal. O livre-arbítrio é a prova de amor. Quem ama liberta,
Quem ama deixa à vontade. Quem ama não oprime. Quem ama nunca obriga. Do mesmo jeito que ela ama, a pessoa que ama quer ser correspondido também através do amor. Você entende? Quando alguém fica obrigando outra pessoa, quando alguém fica oprimindo outra pessoa, isso é amor? Não, não ama. Não ama, porque quem ama não oprime. Quem ama não oprime. E Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele deixa que a gente faça as nossas escolhas. Filho, eu te amo, mas cuida de você, poxa. Eu não quero te obrigar. Eu não quero que você seja uma marionete. Eu quero que você me ame por você mesmo. Presta atenção. Eu quero que você me ame por você mesmo. Sem imposição, sem obrigação. Mas infelizmente a gente se aproveita desse amor. O ser humano se aproveita desse livre-arbítrio. E ele vai fazendo escolhas erradas. Com isso, trazendo morte, trazendo ruína, trazendo destruição para a sua vida. Sabe, atraindo males para a sua vida. Hoje, quantos por causa disso perderam valor? Pessoal, uma coisa é você perto de Deus. Outra coisa é você longe de Deus, seja lá quem você for. Quando você se afasta de Deus, você não tem mais valor nenhum. Você vê, esse rapaz, quando ele estava junto do pai, ele era um príncipe, era respeitado, temido, filho do dono. Depois que ele se afastou, qual o valor que ele tinha? A Bíblia fala que veio fome, perdeu tudo. É assim, quando você se afasta do pai, você não tem mais proteção. Enquanto ele estava aí com seu pai, ele tinha proteção, tinha tudo. Tinha o pai cuidando dele, protegendo ele. Tinha o pai fazendo tudo por ele. Mas depois que ele se afastou do pai, o pai já não podia mais intervir na vida dele. Ele escolheu um caminho que o pai não tinha como acompanhá-lo. Tem caminhos que a gente escolhe que Deus não pode ir com a gente. Infelizmente, essa é a sua escolha, filho. Você vai ter que ir sozinho. Você vai ter que arcar com as consequências sozinho. E é exatamente isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. A gente vai ter que arcar com as consequências. Você está naquele caminho sozinho. É aquela escolha que você fez, meu caro. Você vai estar sozinho. Você está sozinho nessa. Não conte que Deus vai com você. E é ali que a pessoa perde valor. Aquele rapaz que era príncipe, depois que gastou tudo porque não havia proteção, aí ele acabou gastando tudo. Aí veio a fome. Quem poderia alimentá-lo não tinha, ficou procurando emprego. O único emprego que apareceu é para pastar porcos, ser pastor de porcos. E tem mais, não tinha mais nada, não tinha comida. Para ele comer, ele tinha que comer comida dos... Olha o valor, ele perdeu completamente o valor que ele tinha. Ei, olhe para mim, presta atenção, ele perdeu o valor que ele tinha. Sabe, aquele valor de filho, perdeu esse valor. Por quê? Perdeu por vaidade, gente, é vaidade. Foi vaidade que enganou esse filho, perdeu por ilusão. O diabo foi mostrando para ele, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Foi ludibriando ele, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E ele foi se deixando enganar, foi se deixando. Diz a Bíblia, depois de... Não passou muitos dias, ele já estava longe do seu pai, vivendo dissolutamente. Ou seja, mais uma vez, o diabo foi distraindo ele, distraindo. Quando despertou, ele estava na sarjeta, já não tinha mais valor nenhum. Se ele dissesse, eu sou filho do fulano, as pessoas iam olhar para ele, iam zombar dele, iam rir ele. Me contaram, pessoal, de um ex-pastor. O rapaz era pastor, aí acabou saindo da obra, e aí foi parar no tráfico, caiu na mão da facção rival. Aí ele falou, não, eu sou pastor. O torturador olhou para ele e falou assim, eu sou papa. Sério? O rapaz que contou essa história, ele se converteu, ele estava no dia que esse cara foi escortejado. Ele foi escortejado vivo. Enquanto ele falava, pelo amor de Deus, não faça... Eu sou pastor. O cara olhando para ele e rindo, ele falou, eu sou papa. O diabo zombando. Vem cá, não será que o diabo está zombando de você também? Não será que o diabo está rindo na sua cara? Usou pessoas, usou informações,
usou seus olhos, você encheu seus olhos com tanta coisa, e aí você foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, e hoje Ele está zombando de você. As portas fecharam, trouxe doença, trouxe separação, trouxe briga, trouxe desunião na família. Hoje você não tem mais forças para orar, você tenta orar, você não consegue. O diabo está ali pisando você, zombando. Hoje você está comendo o pão que o diabo amassou, comida dos porcos hoje. Hoje você está aí se alimentando de comida dos porcos. Você que era filho, eu estou pregando para alguém que está assim. Filho, foi por isso que Jesus deixou essa parábola aqui. Se não houvesse solução para você, Ele não deixaria essas 3 parábolas aqui na Bíblia. Ele deixou essas 3 parábolas, sabe por quê? Porque tem solução para você. Ele sabia que você ia se afastar, por isso já deixou um caminho traçado para você. Por isso, nessa noite, nessa madrugada, eu não sei que tipo de afastado você é. Talvez você se afastou mesmo. Alguém foi lá, convidou você e está trazendo. Bispo, eu estou afastado, já estou voltando aqui, já estou há um mês. Eu estou aqui lutando. Bispo, eu estou há uma semana. Bispo, só hoje eu voltei. Ou talvez você é afastado, mas está dentro da igreja. Você não sente mais a presença de Deus. Você sente que alguma coisa aconteceu. Você se afastou de Deus, não é mais a mesma coisa, sabe, aquele casal que brigou e acabaram se afastando, não é mais a mesma coisa, perderam aquela intimidade, perderam aquela alegria, perderam aquela intimidade, perdeu aquela coisa de casal, você perdeu isso com Jesus. Nessa noite é para a gente recuperar, amém? Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.